Tudo bem aí, pessoal? Que bom que vocês estão Boa chegando. noite, pessoal. Uma boa noite. Legal estar com voltando. vocês. Estamos aqui trabalhando para estarmos juntos e termos um momento aí muito especial nessa noite. Queremos agradecer a vocês todos aí que estão chegando, a você que está se conectando agora, né, pelo momento, assim, pela disposição de ter esse tempo aqui com a gente. Nós realmente nos alegramos muito por essa possibilidade da gente abençoar a vida dos casais, abençoar a vida das famílias através dessa live. A Live do Love é um projeto aí que inicialmente foi elaborado pelo pastor Edinaldo Neri, que é o nosso coordenador do Congresso de Casais. E tem sido, assim, para mim, um momento assim, muito especial, muito gostoso, a gente poder viver e compartilhar valores de casamento. E hoje, gente, é um dia muito especial, né? Que dia que é hoje mesmo, querida? Fala aí, pessoal. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da igreja de Itagimirim. Isso, precisa falar um pouquinho mais alto, eu acho, né? 28 anos. 28 anos, 28 anos da igreja aqui em Itagimirim, né? Nós estamos aqui há um ano, mas nós participamos desde o início. Aliás, a igreja começou, a gente estava pastoreando em Porto Seguro, então a gente tinha muito a ver com tudo que estava acontecendo, de alguma forma orientando tudo que aconteceu. Tivemos o privilégio de dar o pontapé inicial aqui, junto com o pastor Sérgio na época. Sim. Né, que inclusive a gente vai convidar ainda o pastor Sérgio e a Marilena para estar com a gente numa dessas lives, tá? Mas para nós estarmos hoje pastoreando aqui em Itagimirim é muito importante. Porque estou abordando isso, né? Porque a gente quer hoje tratar de um tema importante, que é como é que a gente pode edificar uma boa igreja somente através de bons casamentos. Então a gente quer enfatizar hoje a importância dos bons casamentos, né, para realmente representar Jesus na igreja, ou seja, representar Jesus diante da sociedade, do mundo, como igreja, tá? E por isso que é tão importante o seu casamento ser bênção, ser abençoado, viu? Ok? Vamos ver agora, nós temos o nosso convidado, mas antes nós vamos fazer uma oração. Vou pedir a Mícia para fazer uma oração, abençoando essa live de hoje, né? Abençoando a sua vida. E depois nós vamos convidar aqui os nossos convidados, pastor Paulo e Maristela, já, tá bom? Isso. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos de reunir com o teu povo, os casais, as famílias, o Paulo, a Maristela. Oramos que o Senhor abençoe este momento, que seja um momento de aprendizado, de alegria, de bênção na vida de cada família. Nós te louvamos por tua presença conosco, principalmente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos tentar trabalhar aqui então, chamando o nosso pessoal convidado. Cadê o nosso pastor Paulo Sérgio? Graças a Deus. Vou chamar pelo Paulo Sérgio, tá bom aqui? E aí, povo? E aí, meu casal precioso? Tudo Vocês estão me bem? ouvindo bem aí? Tá, Tudo jóia. vocês estão com um amarelinho aí nos seus óculos. É porque eles têm, não, pode eles têm ficar. aquela luminária. Nós temos luz própria. Assim, Nós temos era luz bem. própria. Tem que ser aquela luz bem. Olha lá, A luminária é chique, mas os óculos A luminária estão refletindo aqui. Não, mas aí você não vai ver nada desse jeito. Mas aí você não vai enxergar a gente, Eu não Paulo. vou ler. Enxergar eu enxergo, cara. Só pra ler. Eu enxergo aqui, ó. Olha só, todo cheio de dizer, eu não consigo enxergar sem óculos. Aqui, ó. Legal. É que vocês são mais idosos que nós, então a nossa vista é um pouquinho melhor. Olha só. Tem esses detalhes, né? Pequenos detalhes. Sejam Deus sabe. bem-vindos. Bom, Amém. gente, para os nossos Legal amigos demais. que nos acompanham, né? O pessoal, pastor Paulo Sérgio é o presidente nacional hoje da Igreja Missionária Unida do Brasil.
Paulo e Maristela são amigos da gente de muito tempo, né? Desde que nós começamos o ministério praticamente. Nunca pudemos ter aquele privilégio de conviver mesmo, estar juntos no mesmo lugar, mas sempre convivemos em todos os eventos, situações e nas diretorias, no compartilhar da vida, no compartilhar das coisas. Sempre estivemos juntos, sempre trocamos ideias, né? Então, para nós, assim, é um grande privilégio ter vocês hoje como líderes nossos e também ter o pessoal se espelhando também na vida e no ministério de vocês. E a gente estava falando agora mesmo, nós estamos aqui em Itagimirim comemorando 28 anos de existência da igreja. Me lembro daquela época, quando tudo começou, né, como Deus moveu grandemente, aconteceram maravilhas aqui, coisas assim. Foi trabalhando e edificando uma igreja que não ficou só nisso, né? Hoje nós temos aqui da igreja de Itagimirim, a gente tem, não sei se eu consigo contar aqui, talvez seja injusto citar nomes, mas eu creio que nós temos mais de 10 pastores que saíram daqui, entre os que estão hoje na IMUB e outros que estão fora da IMUB como ministério, né? Então nós temos do Nordeste, né? E graças a Deus a igreja em Luiz Eduardo Magalhães surgiu principalmente pelo trabalho de irmãos que foram daqui, né? De Eunápolis também, mas a maioria foi daqui e tudo. E hoje temos 3 igrejas lá, um trabalho crescente também e tudo mais. Enfim, a igreja aqui de Itagimirim tem sido uma igreja marcante. E eu creio que uma das coisas que a gente pôde ver sempre foi, em todas as igrejas que permanecem e que dão fruto, a importância da família, né? E para a importância da família, o fundamento do casal. O casal, como é o relacionamento do casal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí com vocês, né? Mas antes disso, eu queria, assim, já te apresentei, já falei quem são vocês, né? Mas você pode falar um pouquinho mais. Eu me recordo quando vocês começaram o ministério em Ribeirão Preto, vocês pegaram aí no Campos Elíseos uma igreja que cogitava-se até em fechar a igreja, né? Estava muito difícil, o povo estava desanimado, tinha passado uma série de crises com os ministros anteriores e tal, e vocês foram pela fé, né? Até sem um sustento adequado e tudo, se posicionaram e começaram a trabalhar, né? Então, vocês vão falar para a gente sobre essa história aí, mas antes eu queria perguntar para vocês, contar para o povo, quantos anos vocês têm de casados, né? Então, nós vamos ter que contar a nossa idade agora. Não precisa contar a idade, não. A gente sabe que vocês casaram novinho demais. Ô Edson, antes de falar sobre nós, eu quero parabenizar a igreja de Itagimirim. Eu vejo essa igreja com um grande exemplo, um exemplo de agir de Deus mesmo, algo sobrenatural, porque eu conheço Itagimirim, eu conheço a história dessa cidade, eu conheci o começo dessa igreja, porque estou há mais tempo dentro da Igreja Missionária do Brasil, sei toda a sua trajetória aí do Nordeste. E eu me lembro, quando eu olho para essa cidade, eu penso como aquela palavra que os fariseus falaram sobre Jesus, né? Pode, porventura, sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque olhando para uma cidade como Itagimirim, a gente fica surpreendido de ver tantos valores que saíram dessa cidade. Uma cidade singela, uma cidade de um povo bacana, um povo simples, humilde, mas uma cidade pequena. E numa cidade pequena dessa, ela é um grande exemplo para a nossa igreja no Brasil, tanto na formação de líderes, envio de líderes, como uma igreja também autossustentável, mesmo numa cidade bem menor do que a maioria das nossas cidades onde nós temos igreja. Então, a igreja está de parabéns pelo trabalho, é algo de Deus o que acontece aí, é algo sobrenatural o que acontece aí. E eu vejo a sua ida para essa cidade, vocês, um casal extraordinário, estava numa capital e, de repente, abrir mão de estar numa capital para estar nessa cidade. Isso mostra também o valor que vocês estão dando para o ministério dentro dessa cidade.
Eu acredito que isso não vai ser em vão. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas através de vocês nessa cidade, através dessa cidade no Brasil. Eu acredito nisso em nome Amém. de Jesus. Parabenizo vocês pelos 28 anos e de sucesso, né? 28 anos com uma igreja estabelecida, uma igreja forte, né? Se eu for fazer uma comparação pelo tamanho da cidade, o número de habitantes, é uma das Verdade. igrejas mais fortes que nós temos no Brasil. É. Então, vocês estão de parabéns. Deixa eu mandar beijo. Beijo para Zé Celso e Maria Bonita. Beijo. O pessoal da Fontana seguindo a gente aí. Gente, compartilha aí com o beijo. pessoal que tá de fora aí, para o pessoal chegar, viu, gente? Tem pouca gente aí. Sejam bem-vindos, vocês estão na live, ó. A gente está aqui para bater um papo super legal com o pessoal lá da Bahia e nós aqui em São Paulo. Então a gente está assim de ponta a ponta do Brasil, ok? Então coloca o dedo aí no coraçãozinho, convida aquele pessoal que está em casa, não está fazendo Isso. nada, tem nada de bom na televisão para assistir. É Ó, verdade. É verdade. a gente está casada há muito tempo, gente. Esqueceram, 30 né? aí. Nós temos duas contas, viu? Ele tem duas contas, afinal. A Maristela, ela considera o 10 de abril de 81, dia que nós casamos oficialmente. Mas eu levo a data de 3 de outubro de 79, quando nós começamos a namorar. Começaram a namorar. Então agora, 3 de outubro, vai fazer 41 anos que estamos juntos. Mas eu não ganho 2 presentes, tá, gente? Então. Não vai. Ele só te dá naquela data, né? Então, não Mas tem é duas. 1º de abril, Paulo? É 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril. Se fosse 1º de abril também. Que verdade verdadeira. Então. Pois é, 10 de abril. Então é uma caminhada e tanto, né? E 3 de outubro, Miss, de 79. Já pensou? Então vocês decidam aí que Olhando dá. para nós assim não parece, né? Fala a verdade. Olhando para nós assim parece que não tem 40 anos junto, não, né? Vocês naquela época não era crime namorar adolescente, né? Adolescente, criança. Meu pai falou assim: você quer uma mulher boa, você pega e cria. E cria. Na live com o Cássio e a Heloísa, ele falou, né? Quando ele começou a namorar, ela tinha 13 anos. Rapaz, Nossa! Não, ele exagerou, né? Pior uma ainda. história, né? Mas é uma história de vida, né? E eu conheço ele solteiro, hein? O Cássio e a Heloísa solteiros. Uhum. Que coisa, né? O primeiro contato evangélico dele foi um culto que eu fiz lá em Sertãozinho. Então se for contar assim... Você fez uma pergunta, Edson, sobre o nosso começo de ministério aqui, as dificuldades... Vamos falar do casamento primeiro. Então, a gente volta... Casamento. Não, mas depois a gente chega em Ribeirão. Eu queria linkar as coisas da seguinte maneira, né? Porque não é lógico que isso é uma coisa evidente para quem conhece a Jesus e para quem conhece a igreja. Embora você tenha situações em que você tem grandes líderes até aí que levam multidões, tal, que tem um péssimo casamento, né? Isso é verdade. Mas eu entendo que uma igreja legítima, uma igreja assim, digamos assim, transparente, uma igreja saudável, ela não pode existir sem bons relacionamentos de família, né? Então, como que no caso de vocês, como, por exemplo, as crises que vocês enfrentaram, tudo, qual foi a importância desse relacionamento e como é que era o relacionamento de vocês nesse princípio? Teve muita crise no casamento por causa do ministério ou no ministério por causa do casamento? Posso falar? Sabe, pastor, desde quando a gente foi para a igreja, quando o Paulo se converteu, porque talvez você, meu querido que está me ouvindo, não saiba, mas eu batizei com 12 anos. E naquela transição de 12 a 15 anos, que minha mãe mudou de cidade, eu fiquei assim meia... Foi quando eu conheci esse cidadão, tá? E quando nós íamos para Sertãozinho... Até fazer missões. Não faça isso, você jovem que está me ouvindo. Não é assim que funciona, tá? Na década de 70 podia fazer essa missão. Agora não. Você não era convertido, então, Paulo? Não, mas quando a gente casou, ele casou numa igreja evangélica. A gente estava frequentando a igreja menonita na época.
Uhum. Ele participava dos cultos, ele só não era batizado, assim, não tinha Jesus, não tinha feito aquela decisão, mas ele ia bem de boa. Ele não é amor, ele ia. O que ocorreu foi o seguinte, eu namorava com a pastora, queria casar. Ela falou assim, ela e a mãe dela, nós vamos casar numa igreja evangélica. Eu falei, que igreja que vai casar? Para mim não tem, acho que o importante é que eu case. Aí nós fomos lá conversar com o pastor, inclusive o pastor também chamava João Batista, não o nosso João Batista. Aí o pastor falou assim, rapaz, você quer casar com ela? Tem que fazer um curso. Eu faço, ué. Fizemos curso de noivos, tudo bom. No meu pensamento é isso, ó, casei, resolvi meu problema, vou viver minha vida. Sim. E de fato foi isso que aconteceu. Casei, nunca mais voltei na igreja. A igreja Aí quando, um ano depois de casado, a Maristela voltou de fato para a igreja. Aí, quando o Paulo se converteu, eu sempre pensei assim, o melhor lugar para a gente ter um bom marido é aos pés de Jesus. Porque tem muita mulher que ora anos para o marido se converter, e aí quando ele quer realmente se empenhar, se dedicar ao ministério, ela fica, mas agora você vai para a igreja, agora é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai para a igreja. Então, eu sempre achei que se era um bom lugar para nós estarmos em família, então nós íamos abraçar isso juntos. Quer chegar cedo, quer fazer segunda, terça, quarta, quinta, quer ir lá limpar, quer ir lá lavar, e foi o que aconteceu. Desde quando ele converteu, ele abraçou Jesus e o pacote completo, né? E andar junto com o pastor, e vamos lá limpar, vamos distribuir folheto, vamos fazer curso. E a gente é junto. Sim. Porque se realmente é o planejamento da nossa vida, então vamos junto. Isso já é 83, com o pastor João Batista, quando eu me converti. Sim. De 82 para 83, no nascimento do Felipe, assim, para ser mais preciso, né? Após o nascimento do Felipe, nosso primeiro filho, a Maristela começou a ir na igreja por causa de uma situação com o irmão dela, que se converteu. E ela começou a ir na igreja, fez uma renovação de aliança com o Senhor Jesus. Aí eu comecei a vê-la ir na igreja todo domingo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, você está indo na igreja todo domingo. Faz o seguinte, você vai um domingo sim, um domingo não. Um domingo você fica comigo, outro domingo eu vou com você. Aí, no primeiro domingo que eu fui, fiquei. Nunca mais saí. Primeiro domingo que eu fui na igreja, aquele dia de fato, aí já foi com o nosso João Batista, foi o começo do ministério dele em Sertãozinho. Então, isso também já foi uma coisa interessante, porque ao passo que ele colocou esse projeto, você está indo demais, se eu não tivesse parado e pensado e respirado, eu poderia falar assim, o que é isso? Eu tenho que ir pra igreja, eu tenho que estar amarrado. Em nome de Jesus. Aí ele não ia querer ir comigo. Mas você sempre foi sábio nesse ponto. Então eu falei, tudo bem, então, mas a gente vai junto quando eu for? E ele, vamos. Então ficou fácil a gente conversar. A gente tem que sempre parar. Você que está me ouvindo agora nessa live, você está com muita treta com seu marido. Então, alguém tem que respirar, encher a boca d'água e considerar, né? Porque se bater boca não vai funcionar. Não mesmo. Essa história da água benta eu já contei na outra live, né? Que o pastor ensinou a irmã a usar água benta, né? Água benta. Para resolver o problema dela. Né? Quando ele chegar em casa, você põe a água na boca e enche a boca não engole. Água benta. Resolve, é bom. Resolvia, né? Mas, parou de brigar. O Edson, é interessante que eu me considero muito abençoado por Deus nesse aspecto, porque no começo da minha conversão, eu tive acesso a várias literaturas e várias vezes o pastor Haroldo Walker visitou a Sertãozinho para nos dar palestras sobre casamento e criação de filhos. E eu absorvi, de fato, aqueles ensinamentos e botei em prática na minha vida. Eu não tive, assim, uma educação do meu pai e da minha mãe. Você tem uma ideia que meu pai não conversou comigo nada sobre o casamento. Aquele homem simples, né? Homem antigamente, a gente fazia o que a gente aprendia no cotidiano, ou observação, ou porque a gente ficava vendo as coisas acontecerem na vida dos outros. Mas não tinha instrução nenhuma. De fato,
Ninguém sentou comigo, mas é como a gente faz hoje com muitos casais, né? Dá Orçamento, curso, a gente faz hoje papéis. antes de dizer sim. Tem Os gente que tem casais tudo hoje e não aproveita, né, Paulo? não Tem gente que tem aproveita. tudo e não Eu não aproveita, tive cara. ninguém que sentou comigo e falou assim, ó, você precisa ser assim, 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 assim. O básico que eu tive foi aquele pré-curso lá de uma semana antes de casar. Sabe o que a gente fez antes de casar? A gente foi no mercado, pegou um carrinho e fez uma compra de mentirinha para saber quanto que a gente ia gastar. X de arroz. Enchemos o carrinho. Será que a gente e vai gastar? abandonamos ele lá no mercado. Tanto de arroz, tanto de feijão. Não, a gente vai. Assim, que a gente. Para saber quanto mais ou menos que a gente ia gastar de compra de mês, porque a gente não tinha noção dessas coisas. Mas então, aí com acesso a essa literatura, com acesso. Eu lembro do livro que eu li, porque eu comi aquele livro do Harold Walker, que é Paternidade de Deus, e falando sobre casamento, sobre criação de filhos. Então, aquilo foi um norte para mim. Eu apliquei realmente o que eu aprendi ali na criação dos filhos, sobre disciplina, sobre orar com os filhos, fazer culto doméstico, né? Conversar e explicar e não ter medo de disciplinar. Então, quando a gente começou o ministério, graças a Deus, por exemplo, eu vim para Ribeirão Preto, quando eu vim para Ribeirão Preto em 1990, final de 94, e mudei em janeiro de 95. Quando nós viemos para cá, de fato, realmente a igreja estava passando por um momento muito difícil, uma situação assim de que realmente poderia fechar as portas. Mas nós estabelecemos a nossa família. Eu sentei com a minha família antes de vir para cá, perguntei para minha esposa, olha, o pastor João falou para mim, fez uma seguinte oferta para mim, para Ribeirão Preto, para ajudar a igreja lá por um tempo, e se der certo eu posso ficar ou não. O que você acha? Pronto, a Masté falou, eu lembro até hoje que a Masté falou, você acha que é de Deus? Eu falei, eu acho. Então vamos. Se você acha que é de Deus, então vamos. Aí eu sentei com meus meninos que eram pequenos, tão pequenininhos na época. Sentei com eles, ó, vem cá, papai vai fazer uma reunião aqui, vou passar uma coisa para você. O que vocês acham? Eles acharam maravilhoso. Ficaram assim, os meninos ficaram assim, vamos embora para Ribeirão Preto, tal. Ficaram todos felizes. Então, inclusive hoje eu estava procurando uma foto do Felipe, aqui no começo do ministério. Não é aquela não, é outra mais antiga ainda, que eu fazia culto alívio, que eu comprei uma caixa de som e ia fazer culto alívio nos bares de Ribeirão Preto, e é ele que ligava os cabos para mim, o microfone e tudo. Eu não sabia, eu não entendia muito daquilo, ele já entendia, olha só como é que é as coisas. Ele pegava ali os manuais todos dos negócios, né? Beijo, meus filhos. E lendo lá o manual, ele que fazia o som, ele parava tudo lá. Eu falei assim, eu que procurei essa foto hoje, mas não achei. Uma coisa importante que a gente sempre considerou é a gente sempre falar a verdade, sempre ser transparente, não ficar vivendo no mundo de Nárnia, sabe? Porque às vezes você cria uma expectativa no coração e aquilo frustra. Então fala a verdade, ó. Nós vamos morar atrás da igreja, mas é provisório. Eu não gostei. Tudo bem, você não gostou, mas logo isso passa. As nossas crises eram resolvidas. A gente sempre conversa, ó. Não gostei disso, vou mudar, vamos resolver tal coisa, entendeu? Eu e a Maristela estabelecemos isso interessante. Antes de me converter, quando eu casei com a Maristela, eu já tiro o meu coração de que o casamento era para sempre. Mesmo sem ainda ter temor de Deus. Para mim, o coração era para sempre. E eu e ela tinha combinado, no namoro nós combinamos, ó, nós não vamos dormir sem resolver os nossos problemas. Eu estou com 40 anos de casado quase. Voltar para casa de mãe é algo... Nunca dormimos separados. Assim, só por questão de viagem. E sabe que as tretas que às vezes a gente dá em casa e ia para o culto sem resolver? Não fazíamos isso. A gente parava o carro, ó, vamos resolver isso, vamos orar, porque nós não vamos entrar na presença de Deus com um problema para resolver. Então, eu penso que tem muita coisa, Edson, que parte de uma decisão. Casamento é uma decisão. Verdade. É uma decisão. Então, muita gente pensa que casamento ele tem que ser permeado eternamente com aquele amor apaixonado. Isso não existe. Casamento... É treta, gente. É muita miragem, né? Ali, ó.
ideia, epa, lerê, lerê. Não, casamento é firmado em aliança. A aliança, ela é muito importante porque é a aliança que sustenta o É casamento. verdade. É a aliança que sustenta os momentos difíceis. É a aliança que vai sustentar, às vezes, quando você está dizendo assim, olha, eu não sei para onde ir, mas uma coisa eu estou certo, eu tenho que resolver meu casamento. Uhum. Inclusive, um dos conselhos primeiro que eu dou para as pessoas que estão pensando em se divorciar é esse. Risca do seu dicionário a palavra divórcio, senão o seu casamento não vai dar certo. E a gente trabalhava muito em equipe, muito, muito. Uma das coisas que a gente tem junto é equipe, né, Paulo? Nossa, nós aqui é uma equipe. Nós somos uma equipe, nós dois. Isso, Eu nós também tava, ficamos juntos. eu tava vendo um vídeo, não sei nem quem mandou, porque é tantos milhares, né, que aparece, mas achei interessante que o rapaz é brasileiro e não tem mão nem pé, né? E a repórter que estava entrevistando ele ficou chorando, porque falava se ele era feliz, ele falava como ele era feliz e tal. E ele mandou com a língua uma mensagem para ela. E a mensagem no final era: desistir não é uma opção. E aí a repórter chorou, né, naquela situação. E eu fiquei pensando assim, por que na realidade no casamento isso tinha que ser a base? Desistir não é opção, não existe esse negócio, né? E o problema é que muita gente já entra para o casamento pensando assim, se não der certo, você separa. Né? Então, quando você tem essa opção, você já vai, não vai trabalhar para resolver aquilo que tem que ser resolvido, né? Anulando a opção, você anula também as justificativas. Uhum. A verdade é essa, porque todo mundo busca uma justificativa para ter outro tipo de vida. Para divorciar, por exemplo. Ele quer basear numa justificativa até para convencer o mesmo. Então, quando você fala, eu não tenho opção, e se eu não tenho opção, nenhuma justificativa vai ser o suficiente para fazer isso. Então, a aliança no casamento, quando eu falo aliança, está concordando em fazer as coisas juntos. E às vezes pessoas, eu até gosto de ser muito transparente e sincero nisso, porque às vezes pessoas pensam, nossa, vocês são um casal perfeito, vocês não têm problema, vocês não discutem, vocês não discordam. Pelo contrário, nós somos bem diferentes, Maristela. Mas nós sempre conversamos para chegar num acordo. Essa é a questão, é saber chegar num acordo, é saber a respeitar a opinião de um do outro, avaliar não é quem está certo, quem está certo. A gente não tem que estar certo. Quem está com a verdade. Isso que é importante, quem quer o melhor naquele momento. Então, isso foi muito importante no começo do ministério, porque nós éramos ainda um casal jovem naquela época, 14, 10. Sou jovem ainda, pelo amor de Deus. Nós éramos um casal jovem naquela época, e o trabalho junto tornou-se uma referência para a igreja. Porque a igreja é reflexo dos seus membros. A igreja é reflexo das pessoas que participam daquela comunidade. Se os casais de uma comunidade forem casais saudáveis e bons, a igreja será uma igreja boa e saudável. E então começa a tornar-se uma referência, começa a tornar-se um norte para muitas pessoas quererem fazer que o seu casamento também dê certo. Verdade. Eu não casei com um pastor. Eu casei com o Paulo, entendeu? Então, o ministério, ele é a nossa vida, porque quando nós decidimos por Jesus, nós decidimos deixar a nossa vida na mão dele e fazer as coisas. Então, nós nunca planejamos ser pastores, né, amor? A gente queria fazer as coisas do Senhor, a gente queria dar aula, a gente queria, não sei, pintar a parede, qualquer coisa para nós era bênção. E aí a gente foi crescendo. E o fato deles estar cada vez mais ali seguindo, né? Nossa, eu tenho chamado para fazer isso, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar. E eu falei, vamos junto, vou junto com você. Ser pastor não era o meu projeto, o meu projeto era servir. Exato, é nosso. Tornei-me pastor porque as coisas foram acontecendo. Isso é interessante, porque eu sempre quis servir, tá? Sempre quis ter a obra de Deus crescer. Exatamente. Acho que o ministério mais legítimo é esse, né? Que surge do serviço.
e não simplesmente do interesse de, sei lá, muita gente às vezes tem a motivação errada para entrar no ministério também, né? Porque tem aquele destaque, aquela coisa assim que algumas pessoas pensam que é fácil e tal, né? Tem muita gente que até hoje pensa que pastor, quando está em casa, está descansando, quando está na rua, está passeando, né? Nós estamos chegando na idade que tem que começar a acontecer isso, viu? Se Deus quiser. Ninguém sabe como é que é a vida, né? Eu tenho certeza assim, que não tem, porque a gente já tem observado isso. Não tem, se você não tem uma estrutura de relacionamento que é baseada não no ministério, né? Mas na palavra de Deus e você já tem aquilo como natural. Então, por exemplo, tanto a motivação para ser o ministério, como vocês falaram, é de servir, né? E também a motivação para estar um com o outro, é de servir um ao outro e fazer bem um para o outro. Então, daí você consegue passar pelas provas, seja no ministério, seja fora do ministério, provas vêm de todo jeito, né? O ministério traz coisas, às vezes, mais intensas do que a gente pensa, porque muita gente pensa, né? A pressão, a dificuldade, as complicações relacionadas à cobrança de fora, a ideia, até aquela coisa de você ter que ser alguma referência, né? Mas se você já é a referência antes, isso não se torna um peso. Agora, se você buscar ser uma referência depois que você está exposto à frente, é difícil. Você não consegue. Tem que ser natural, né, Edson? Eu acho que a maior referência é aquela que você torna-se uma referência sem você perceber que é referência. Por isso que os meninos, nossos filhos vieram atrás. Por isso que os meninos vieram. Porque limpar a igreja era festa. Vamos pegar cada um vassoura? Vamos limpar a igreja? Vamos. Agora nós vamos lavar o bastistério. Hoje todo mundo vai ajudar a lavar as bandejas da ceia. Então, para eles era algo divertido se envolver. O ministério. O ministério dele foi semelhante ao meu. Se tivesse sido um peso para vocês, eles teriam. Eu fiz questão disso. Antes tanto o Pedro Paulo e o Felipe, antes de assumir o ministério, eles trabalharam na vida secular. Eu fiz questão que eles trabalhassem. O Pedro Paulo foi policial por 10 anos, né? E o Felipe trabalhou também, trabalhou em fábrica de tecido. Várias coisas ele fez, né? Várias coisas. Até a empresa ele teve. Até hoje ele faz várias coisas. Até hoje. Ele é muito Mas bom. então, eu vejo assim, né? Os seus filhos seguem os passos e, inclusive, eu sempre digo que é natural que os nossos filhos deveriam ir mais além da gente, porque eles já começam no nível que a gente já chegou, eles têm que ir para frente, né? Quiser. Mas, por exemplo, hoje Pedro Paulo tem nome aí entre as referências nacionais, muita gente, muitos líderes jovens da nação conhecem, ele participa dessa liderança jovem, né? Felipe, no seu ministério hoje lá, principalmente nos colégios, tal, a influência que tem, tudo, né? Agora eu penso que muitos pais ficam, mas meu filho foi criado na igreja, hoje está longe e tal. Muitas vezes é porque os filhos não viram algo que deviam ter visto dentro de casa, né? O que vocês consideram que tem que ver dentro de casa para... O Felipe sempre, os meninos, o Felipe uma vez pegou e falou assim, às vezes tem pai que fala assim, mas meu filho nasceu na igreja. Ele fala assim, eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Lugar de criar filho, gente, não é na igreja. Lugar de criar filho é dentro de casa. Lá na igreja é onde ele vai servir, entendeu? Isso aí, o lugar de criar filho é dentro de casa. Isso aí é uma coisa interessante, né? Tanto pode servir como a igreja nesse aspecto, tanto pode servir para afastar os seus filhos do caminho do Senhor, como aproximar, dependendo do que está dentro de casa. Porque o seu filho vê, a criança é muito verdadeira. A criança é muito verdadeira. Se ela vê uma realidade em casa e vê outra realidade na igreja, um dia ela vai fazer as contas. Um dia ela vai fazer as contas. E ela vai fazer as contas e ela vai tirar a conclusão certa. E infelizmente acontece isso. A pessoa vê, isso a gente conhece muitos casos, infelizmente, né? Uma realidade dentro da igreja. É aquilo que eu falo, né? Tá o maior quebra-pau dentro do carro, indo para a igreja. Chega na igreja. Chega na porta, sai aquele monte de santinho.
Paz do Senhor, irmã. Esse tipo de hipocrisia acaba destruindo o amor dos filhos pelo ministério. Ele nem perde o amor por Deus. Ele sabe diferenciar o amor por Deus, mas ele não quer participar daquilo. Exatamente. Então, eu penso nesse aspecto, pode ser que tem muitos pastores nos assistindo nesse momento, nesse aspecto, a melhor coisa que tem é você proteger a sua família. Por exemplo, eu e a Maristela decidimos no ministério nunca discutir vida de ninguém, nunca falar mal de ninguém. Nem da igreja. E na igreja, então, nem se fala. Não falar mal de ninguém na mesa com nossos filhos, tomando café. E não plantar no coração deles qualquer tipo de sentimento ruim. Porque a gente, talvez, trata de problema, às vezes está aconselhando o casal, ou às vezes nós estamos enfrentando situação difícil no lidar no dia a dia com o ministério, e chega em casa e jorra aquilo, vomita tudo aquilo na mesa, né? E as crianças estão aí sem estrutura nenhuma emocional para suportar, ou para diferenciar, ou para julgar aquela situação. Então acaba tendo um efeito muito negativo. Então, um segredo que eu penso, porque a gente não é perfeito, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, todo mundo tem falha. Até na apresentação das suas falhas, você tem que ser honesto e sincero com seus filhos. E eu penso que a melhor coisa que tem é ser transparente e honesto com a família. A melhor coisa que tem é ser, é assim que está acontecendo, vamos resolver assim, 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 assim. Proteger no nível de maturidade de cada um. Eu falo para algumas pessoas, tem problema que nem para Maristela eu passo. Para que eu vou passar problema para aqui? Graças a Deus. Que eu vou ter que resolver e só vou acarretar mais sobrecarga sobre ela. Então tem situações e situações. A gente tem que ter maturidade para fazer essa avaliação correta. Sim. Avaliar corretamente as coisas e tudo mais, né? Então, mas pensando nessa questão aí de ter coerência e tudo mais. Vocês passaram por diversas provas, tanto no ministério, mas também pessoalmente, né? Maristela, você, talvez muita gente que não sabe, que nos segue, eu sei que você não gosta muito de falar dessa questão, porque, para quem não conhece, a Maristela não acha assim, não quero chamar atenção para mim, mas eu penso que se Deus permitiu você passar por tudo isso, certamente é importante esse exemplo, né, de vida também. A gente sempre admirou isso. Você passou por 2 tipos de câncer diferentes, né? Sim, você lutou com muitas consequências disso aí na tua vida até hoje, né? Você luta e você sempre uma pessoa assim que não é porque está na tua frente aqui, mas eu sempre falo isso para outras pessoas. Você vê, né? Tanta gente igual aquele cara sem braço, né? O cara sorrindo, feliz e tal. Dá até para envergonhar que ele fica reclamando de outras coisas, né? De coisas simples que nos acontecem. E aí, sempre a gente via você, por exemplo, estava lá sofrendo, passando por aqui, mas está sempre com aquele sorriso, sempre confiando em Deus, sempre para cima, né? Então, mas isso representou crise entre vocês? Como que vocês, digamos assim, o que foi mais forte para vocês no relacionamento? Isso afetou o relacionamento? Melhorou? Porque parece assim, se toda crise, como nós estamos vivendo uma crise hoje, toda crise uma pessoa tende a ou melhorar ou piorar, né? Em que isso contribuiu para melhorar? E outra coisa, isso foi a pior coisa que você diria que vocês passaram como crise? Ou teve outras coisas que foram mais difíceis? Quer falar? Pode falar. Gente, para você que está na live agora, o pastor Edson falou, 2011 eu tive câncer de mama. 2001 eu tive câncer de mama e 2011 eu tive um câncer no intestino. Então, entre um e outro foram 10 anos. E nesse interim eu fiz 9 cirurgias. Então, de 2001 até agora, né, bem? A gente vive com as consequências desse furacão que passou na nossa vida. Eu raramente falo sobre isso porque eu realmente não gosto de ser vítima. A glória é do Senhor. E muitas pessoas vitimizam isso, né? Carregam aquele estigma de vítima, de coisa. E eu não acho que eu sou uma vítima. Eu acho que eu tenho feridas de batalhas vencidas. Né? E é assim que eu vejo. Eu vejo como que
um Deus que me sustentou, que me deu vida. Então, enquanto eu estou aqui, eu tenho que trabalhar mais e mais ainda. O Paulo sempre fala, pega no meu dedo, você devia falar mais sobre isso, devia falar mais sobre isso. Mas mantém, entendeu? É quando eu falo para ela ter que falar mais, porque hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui com várias pessoas que fazem tratamento de câncer. E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa nessa situação, mas já tem duas, inclusive uma médica, amiga dela, que está nessa situação. Então, para uma pessoa que está sofrendo, passando por um tratamento de câncer, ouvir um testemunho de alguém que enfrentou de maneira positiva, de maneira confiante e venceu, dá esperança para as pessoas, renova a esperança da pessoa. E nesse aspecto eu falo para a Maristela: Marcela, eu sei, eu conheço muito bem a Maristela, ela tem um problema certo, eu não quero que ninguém sinta assim, que ela está se fazendo de vítima, de coitadinha, chamar atenção para ela. E às vezes até ela minimiza o testemunho dessa, né? Tem as pessoas que maximizam, né? Ela minimiza o testemunho dela. Mas o que aconteceu, Edson, nessa situação, é aquilo que nós estávamos dizendo agora há pouco, é o reflexo do relacionamento anterior. Se a pessoa tem um relacionamento anterior abalado, com dificuldade, quando enfrenta uma situação como essa, e eu já vi isso acontecer, tem até separação. A gente tem casos assim, né? De pessoas que se separaram em pleno tratamento como esse. E a gente fica assim, mas como? Mas, na verdade, não estavam juntos mais. Já havia um processo de conflito, de relacionamento muito grande. No nosso caso, foi ao contrário, porque você perguntou se tiver alguma crise maior do que essa. Nós nunca tivemos crise no relacionamento. Nós nunca tivemos crise. Nós nunca precisamos sentar com ninguém para nos aconselhar a respeito de um conflito que nós passamos. E, lógico, a gente teve bobeirinhas de casamento. Tretas! Regime talibã! Treta! É porque, gente... Inclusive, nós estamos tendo treta essa semana. Treta essa semana. Bora sentar aqui para resolver. Nós estamos em mudança. E o sistema dela é aquele sistema que... Sistema Edson. Tem 10, falta 15 dias para mudar, já quer caixotar tudo. Eu vou procurar as coisas. Cadê minhas coisas? Tá na caixa. Eu vou procurar. Tá na caixa, velho. Tá na caixa, vai mudar. O negócio. Mas voltando à situação lá, eu penso que nos uniu mais. Eu não sei se nos uniu mais. Nós suportamos juntos a situação, porque nós já estávamos unidos. Sim. E o que eu vi é que nós amadurecemos muito no relacionamento. É diferente. Houve um amadurecimento maior por conta disso, por conta dessa situação. Até uma dependência maior, né? Um mais ligado no outro. Porque ela estava vomitando, quem tinha que segurar a cabeça dela era eu. Quem tinha que carregar ela no colo com 40 quilos era eu. Não tinha outra pessoa. Fez curativo, tá? Fiz curativo, essas coisas Já todas. pensou? Né? Gastava um rolo de esparadrapo cada vez. Mas valeu. Mas a situação é essa. A dificuldade nos aproximou nesse aspecto, porque ela tinha uma dependência minha muito grande e eu não quero perder a minha esposa. Então, eu fiz de tudo para cuidar bem dela, orei muito. São muitos testemunhos, né? Não dá para fazer uma live só todo testemunho dessa trajetória. Próximos capítulos. Foram muitas experiências. Um dia, só para contar um testemunho, isso não faz muito tempo, uns anos atrás, poucos anos atrás, a Marcela estava dirigindo louvor e quando ela estava cantando louvor, parece que o céu desceu naquele dia. É difícil. Sabe quando você vê aquela unção palpável? Você sente a presença de Deus quase que palpável naquele lugar? E aí, na hora, veio o que ela passou. Aí Deus falou comigo. Eu falei para Deus: Deus, só por esse momento valeu tudo a pena o que nós passamos. Só por esse momento, para a gente, se eu não ter trazido um momento como esse. Então, eu penso o seguinte, que as crises que nós passamos, as dificuldades na nossa trajetória, que foi muito difícil mesmo,
Eu confesso para você que a gente está falando hoje, mas no momento, ela era muitas lágrimas. Às vezes, era muito medo de eu perder a minha esposa. Então, era dias de jejum, dias de oração. E passava a noite no mato orando, sozinho, orando por ela. Mas nós não deixamos de servir ao Senhor, pastor. Exatamente. Na época que eu fazia quimioterapia, eu marcava quimioterapia na segunda-feira. Aí eu ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu voltava a comer. No sábado eu estava melhor, domingo eu estava na igreja. Pronto. Eu não perdi uma ceia enquanto meu tratamento estava feito. É verdade. E meus filhos iam com a gente, todo mundo vai na igreja. Minha casa tinha célula. Normal. Eu não podia descer, mas meus filhos estavam cuidando da minha célula. Então a gente tinha um planejamento de que Cristo vai continuar sendo o centro da nossa vida e todo mundo vai trabalhar para isso. A provisão de Deus é maravilhosa, né? O sustento de Deus num momento como esse é coisa maravilhosa. A gente nem entende como explicar isso, nem sabe como explicar isso. É algo que é graça de Deus mesmo, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é a graça de Deus mesmo, mas uma disposição para fazer. Eu acho que a graça, ela precisa encontrar um coração disposto. Ela precisa encontrar uma pessoa que confia que Deus vai trazer a provisão, vai trazer o sustento. Então, foram 2 crises realmente difíceis. Passamos por muita dificuldade mesmo. Até hoje a Marcela tem sequelas desse tratamento, porque ela é muito frágil, a resistência física dela é frágil, a capacidade dela suportar muita coisa é difícil, remédio, não é todo remédio que ela pode tomar. A Mírcia sabe, né, Mírcia? Imagina se não fosse! Oi, gente, vocês que estão assistindo essa live, você não sabe o que nós duas fizemos juntas viajando. Então, a Mírcia sabe do que eu sou capaz. Help me! Deus tem que enfraquecer a gente, senão... É verdade. Tem certas pessoas que Deus tem que enfraquecer. Essa menina. Sabe o que essa mulher correu comigo, gente? Mas ô, Mícia, eu brinco com a Maristela. Sempre brinco com essa Maristela. Por alguns segundos você não nasceu homem. Se nascesse homem, ia ser general. Acho que Deus pensou bem e falou: não, peraí, deixa ela nascer. Não, ia acabar com muita coisa naquela terra. Mas não. Agora, nós estamos rindo aqui, Edson. Nós estamos rindo aqui, até é bom dizer sobre isso. Mas até conversamos sobre isso hoje. Até brincamos. Será que tem casal que ri como a gente? A Porque gente ri de tudo. E eu acho que a alegria, ser divertido no casamento é muito legal. É legal, é verdade. A gente ri da gente mesmo, sabe? Ontem mesmo fui pra cama rindo tanto um do outro. Não conseguia dormir tanto que rio. Então, eu penso, porque tem casal que tão se leva a vida tão. Então, um segredo para ser bem casado é rir um do outro. Viu? Rir de si mesmo, rir do outro, rir das bagunças. Nossa, tem gente muito chata nesse mundo, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de mim por quê agora? Nossa live não é falar de mim. Não, o S é bem divertido. Não sei o que é divertido. Não, ele não é chato, não. Ele é ótimo. Sistemático, como eu. É outra coisa. Gente, chato é uma coisa, sistemático é outra. Sistema. Mas é divertido. Esse dia eu estava falando no viaduto, a gente riu tanto no viaduto, você vai achar que a gente é doido. Não tá ruim. Mas se divertir, tem que rir um pouco na vida, né? Já está tanto problema, né? Tanta dificuldade nós estamos passando. Por um momento como esse, as pessoas estão estressadas, com tanta dificuldade, tem que... A Maistéria é do sistema de ficar vendo live. Eu sou! Ela é Pastor do sistema. Tudo bem? Eu pego o iPad e eu para de ver essas lives, depois eu vou dormir. Eu quero... Chega de live! Eu tô de quarentena, eu fiz tantos cursos, você nem sabe. Fiz um monte de curso. Até porque, né, Paulo, é delicada a situação, né? Vou aproveitar e falar sobre isso. No caso da Maristela, porque
faz parte do grupo de risco bastante intensamente, né? Então tem que tomar todo cuidado e tal, né? Mas como é que vocês estressaram demais? O que de alguma maneira, como é que vocês, o que vocês aconselhariam para os casais aí? Porque tem casal, né, se separando nesse período, que não sabia se relacionar e agora tem que ficar mais Não sabia perto. ficar junto. E ao mesmo tempo tem casais que, digamos assim, tá vivendo ali, mas numa situação de infelicidade. Eu tenho falado isso aqui para toda live. Eu fico com dó de muitos casais. Eu tenho dó. Porque eu penso assim, rapaz, hoje eu estava vendo uma meditação que eu estou gravando, né, que é do Mananciais no Deserto. Vocês eu estou gravando para passar para eles todo dia. E aí tem um trecho que o cara fala assim: toda a minha toda a situação de tristeza que eu já passei foi por incredulidade. Ele falou assim: que se eu acreditasse plenamente que o passado está todo perdoado, que o presente tem plenitude de Deus para mim e que no futuro só tem esperança e o melhor, né? Que motivo eu teria para ser infeliz, né? E eu pensei assim, rapaz, tem muita situação assim de os casais, né? Casal, não sei, rapaz, por que perde tanto tempo na vida, né? Digladiando, tendo dificuldade, não se põe. E outra coisa, Paulo, que eu acho que você tem de comum, né? Que eu quero passar aqui. Por exemplo, os casais que estão nos assistindo provavelmente não tem tanto esse tipo de problema. Mas tem casais, por exemplo, que precisam e não vão nos eventos. Você faz um evento na igreja de casais, não vai, acha que não precisa. E justamente por achar que não precisa, né? Não faz. Você mesmo falou, você pôs em prática aqueles livrinhos e tal. Nós também não tivemos um aconselhamento para casamento, que eu acho que muitos casais, hoje a gente faz questão de chamar, de aconselhar e tal, e tem alguns que até têm resistência, né? E nós não tivemos aconselhamento, mas a gente leu bastante, o máximo que a gente podia. E eu penso que por ter ouvido certas coisas e colocado em prática, né, o crédito não é nosso, o crédito é da palavra de Deus, né? Aquilo que a gente pôs em prática funcionou e deu bom resultado. Né? E aí a gente pode conviver. Vocês estavam falando sobre a questão da crise e eu fiquei lembrando daquele texto, tema também que a gente já usou para congresso, tal, que é a casa edificada sobre a rocha, né? Ou seja, não é a tempestade que derruba, é a falta de alicerce, né? Alicerce. Então é porque a situação encontra o casal fragilizado. E aí o casal está fragilizado, ele não tem estrutura, ele se quebra. Então, gente, investe, né? Vocês que estão participando da live aí, investe mais no conhecimento, no relacionamento, investe mais em ver bons exemplos e aprender com esses bons exemplos como conviver, né? Como conviver de uma maneira saudável. Porque, gente, conviver só, né? Como eu falei, não basta ficar só juntos. Eu tenho falado com alguns casais, é bíblico isso, é melhor a trégua do que a guerra. Ou seja, em vez de guerra, só fica na trégua. Mas Deus não quer só trégua, Deus quer que os irmãos vivam em união. E é ali onde o Senhor ordena a sua bênção. Então, imagina no casal. Não basta o casal não brigar, né? O que tem que ter realmente união, harmonia. E para isso, precisa investir e prestar atenção naquilo que funciona, ser humilde, reconhecer onde tem errado, né? Porque eu acho que essa é uma boa palavra, pastor. Porque às vezes a gente tá olhando o defeito só do outro. Exato. Pensa assim, será que eu gostaria de estar casado comigo? É verdade. Porque a pessoa às vezes é tão chata. Não consegue ser um. Exatamente. Então, às vezes a pessoa não daria conta de si mesmo. Então, é fácil você apontar o defeito e exigir mudança do outro. Comece por você mesmo mudando. Mas é aí que eu acho que quem tem mais problema é a pessoa que diz assim, não, mas eu viveria bem comigo, né? Porque ele não percebe, não aceita que tem problema, né? E não está disposto a ouvir o outro dizer por que tem dificuldades. Né? Casamento é a arte de conseguir até o meio do caminho, né? Ceder. E não ceder por ceder, mas ceder para chegar num acordo. Chegar num ponto que seja a vontade de Deus, né, para ele. Exatamente. É isso que... Acho que a gente volta naquele primeiro ponto, Edson, é decisão. Eu tenho que decidir que meu casamento vai dar certo.
Eu tenho que decidir que eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que decidir que eu vou confiar que Jesus vai cuidar daquelas coisas que eu não sei cuidar. Eu tenho que decidir tudo. Então, quando você decide Ser grato. ser grato a Deus, entendeu? Porque gratidão a gente tem tanto assunto, né? Gratidão é uma coisa que permeia o casamento de uma forma maravilhosa. Eu sou grato a Deus, né? Sou grato a Deus porque a vida nos presenteou com uma pessoa que nos entende. Isso que é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Tem tanta coisa. Você começa de manhã, bom dia, bom dia. Atitude Obrigada, por favor. Sabe assim, essas coisas? A gente valorizar o que o outro faz, né? Quando, exatamente. Então, a gente às vezes, antigamente a gente se esforçava para ensinar para as crianças isso. Eu não sei como é que tá agora, porque eu não tenho criança pequena. Mas você falava, oi, é por favor, como é que fala? Mas você não fala por favor para o seu cônjuge. Pois é. Você pode dar licença? Sai daí, né? Sai daí. Ou então acho que o cara tá pensando por si só. Não, você pode, por favor, carregar isso? Você pode, por fazer... Sabe? São coisinhas do dia a dia que vão, às vezes, desgastando o relacionamento. Verdade. É verdade. Gente, a gente vai ter que ter um segundo tempo, viu? Porque tem um bocado de coisa para perguntar aqui, mas o nosso tempo está terminando e a gente tem que terminar um pouquinho antes para poder guardar. Todo mundo junto. Que dó. Aí vamos marcar um segundo tempo, até porque eu queria só bate-bola rapidinho. Vocês acham que vocês teriam o ministério que vocês têm hoje se vocês não tivessem o casamento que vocês têm? Porque não é só um bom casamento que constrói um bom ministério. Mas, por outro lado, sem um bom casamento, eu acho que não é possível construir. Eu me conhecendo, eu nem no ministério estaria. Eu sou muito, eu não sei, eu sou muito chato comigo mesmo, né? Assim, porque se eu não tivesse um bom casamento, eu não queria viver uma realidade que eu não fora, um púlpito, por exemplo, que não vivia em casa. Eu não conseguiria ser eu mesmo, né? Eu teria que fazer um papel. E fazer papel não é a minha área. Não dá fazer papel. Muito bem, dá uma última palavra aí, porque nós temos que terminar em 1 minuto. Dá uma última palavra aí, um conselho para esses casais aí nessa crise e tal. Rapaz. Vai dar certo, gente! Firme! Não, o conselho nessa crise que os todos estão passando, todos nós estamos passando juntos, eu falo que nós estamos debaixo da mesma... Está falhando um pouquinho, seu... Está falhando? Pode falar. Tá para ouvir? Vai. Tá. O conselho que eu dou é o seguinte, é ter paciência mesmo, saber esperar esse tempo de Deus e aproveitar, já que estão um tempo maior em casa juntos, conversarem, se perguntarem, perguntarem um para o outro o que um precisa fazer para que o outro seja mais realizado, fique melhor. E orar juntos, né? Ler a Bíblia junto. Eu, Marcelo, não lê a Bíblia junto. A gente já fez isso muito, hoje não lê a Bíblia. Orar junto é fundamental. É primordial orar junto, colocar situações juntos. E viver, gente. Crer no amor. Beijar muito na boca, né? Mas eu tenho um colega que fala assim, a primeira coisa é beijar na boca. Porém, só que tem um detalhe, né? Se os caras estão bicudo, não tem como beijar na boca. Né? Edson, eu fiquei um bom tempo sem poder beijar a minha esposa. Porque ela tinha ferida na boca. Ficou anos assim. E eu não podia beijá-la. Ô, gente, você que está na live com a gente até agora, se eu não falar mais, beijo pra vocês, saudade. Porque já tá quase acabando aí o tempo. Mírcia, Amídala! Beijo, Amídala! Mas, vai ficar pra próxima, viu, Paulo? Vocês vão ficar devendo aí, porque não deu pra falar nada. Não deu. A gente vai... Tchau, turma! Deus abençoe a todos vocês, viu, gente? Um beijo! Amém, gente. Olha, beijo muito na boca, né? Mas antes, primeiro... esse povo, amo esse casal maravilhoso aí. E tamo junto. Os melhores. Valeu, queridos. Um abraço, gente. Muito obrigado pelo tempo com a gente. Vamos ter mais. Não esqueça, sábado que vem, continua a Live do Love com um casal muito amigo da gente há muitos anos, que está lá no Texas. E vamos tratar do assunto do temperamento. Vai ser muito bom. Um abraço para todos vocês aí. Tenho que encerrar. Tchau, Nida. Beijo.